Ok, estamos de volta com o último bloco do programa Abrindo o Jogo. Eu recebo hoje na nossa mesa vermelha o pastor Amarildo Barbosa Marques, líder da Igreja Batista Nacional. E não somente o senhor é líder por lá, existem outros, pastor? Existem, é uma equipe, né? Nós temos... Mas existem outros pastores, sim, inclusive. Nós temos 6 pastores que trabalham juntos. Nós somos uma equipe integral. E temos outros pastores que não são tempo integral. O que é tempo integral? Tempo integral é aquele que vive, né, do Evangelho e dedica a vida dele, todo o tempo dele, né, à igreja. E tem aqueles que não são tempo integral, que são os pastores que são empresário, profissional liberal, tem sua função, tem seu trabalho, mas dedica uma boa parte, uma grande parte do seu trabalho à igreja, doando esse tempo para nos ajudar. Pastor, nós vamos ter que correr um pouquinho mais nesse bloco aqui, mas mesmo assim eu gostaria que antes de abrir a caixa preta, o senhor me respondesse uma pergunta. O rompimento causou uma barreira no passado entre o catolicismo e as denominações evangélicas. Como que o senhor avalia a relação da sua igreja com as demais denominações hoje aqui na cidade de Alta Floresta? As denominações evangélicas? Não só evangélicas, a católica, por exemplo. Qual a relação de vocês com a igreja católica, no sentido, como é essa relação? É isso que eu quis dizer. Olha só, eu tenho um bom relacionamento de amizade com a maioria dos pastores aqui. Não tenho assim inimizade com nenhum, graças a Deus. Existe competição, pastor, entre as igrejas? Não existe uma competição. Não existe porque competição, ela, no bom sentido, ela existe em todos os segmentos, em todos os lugares, inclusive dentro de uma família, dentro de toda a família, mas aquela coisa sadia. A competição, vista no sentido de competição que é desleal, maligna, é aquela guerra, um atacando o outro, um criticando o outro, um querendo aparecer, querendo fazer brilhar a sua estrela, apagando a dos outros, denegrindo a dos outros. Então, graças a Deus, isso não existe. A gente faz parte do Conselho de Pastores, e o COPEAF, Conselho de Pastores, aqui é uma bênção, é constituído pela maioria das igrejas. Agora, tem outras igrejas, mesmo evangélicas, que pela sua estrutura doutrinária, elas não participam do Conselho, mas também não critica, a gente se dá muito bem. E a católica? E a igreja católica, por exemplo, aqui tinha, por exemplo, o padre Mairink. Eu era um grande amigo do padre Mairink. Inclusive, a gente jogava futebol junto, lá no Rotary, jogava futebol junto. Hoje, o padre Estevão, o padre Jesus, o padre Francisco, a gente tem amizade, nos cumprimentamos aonde nos encontramos, vamos lá, cumprimentamos um ao outro, tanto eu faço isso, quanto eles fazem isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma relação amigável. Agora, não só em relação à igreja católica, até entre igrejas evangélicas, nós temos pregamos alguns princípios, algumas doutrinas diferentes. São divergentes. Em relação às igrejas evangélicas, em primeiro lugar. O sistema de governo nos divergem apenas, às vezes, de administração. O sistema de governo batista diverge um pouquinho de outras igrejas. Mas no sistema doutrinário, no principal, que é a palavra, o reino de Deus, em relação à igreja evangélica, é muito semelhante. A divergência é muito mínima, entendeu? Em relação à igreja católica, a diferença, por exemplo, em termos de princípios, daquilo que nós pregamos e acreditamos, divergem já bastante, já é uma divergência maior dentro de alguns princípios do que nós acreditamos e pregamos. Tem coisas assim, pontos que são conflitantes, então que nos divergem bastante, assim, bastante não, muito, né? Uma diferença muito grande em relação a alguns princípios que nós cremos e pregamos e professamos, que contradiz, que se choca com alguns princípios que a Igreja Católica crê e ela prega. Principal deles. Mas respeitamos. O principal, por exemplo, a idolatria, né? É um princípio principal. Por exemplo, o batismo, né? O batismo nas águas, o batismo do arrependimento, que a pessoa precisa ter uma idade, ter consciência, precisa crer, conhecer,
entendeu? Esse é um ponto bíblico, não um ponto da igreja, mas um ponto bíblico. E a idolatria, por exemplo, você está pedindo assim os principais, mas a questão, por exemplo, de idolatria. Se você analisar a Bíblia de capa a capa, né, de toda a palavra de Deus, ela condena a prática da idolatria. O que é idolatria no catolicismo? O que o senhor quer dizer com A isso? idolatria, Oliveira, na verdade, é adoração a qualquer tipo de imagem, qualquer atribuição de veneração, de adoração, de louvor, é considerado uma prática de idolatria. Idolatria não é só isso. Eu posso idolatrar meus filhos, eu posso idolatrar um carro. O que é idolatria? Idolatria é qualquer objeto que eu atribuo um valor. Por exemplo, o dinheiro. A pessoa pode idolatrar o dinheiro, a profissão. O dinheiro, ele tem um valor? Ele tem. Você deve respeitar o valor? Deve. Agora, você não pode atribuir ao dinheiro um valor que ele não possui. Há coisas mais importantes do que o dinheiro. Há princípios. Pessoas são mais importantes do que dinheiro. Então, eu não posso dar mais dinheiro ao valor passando por cima de pessoas. Por exemplo, é uma prática de idolatria. Eu estou idolatrando o dinheiro, porque eu estou dando a ele um valor que ele não possui. Qualquer objeto que eu dê a ele um valor que ele não possui, um valor acima, eu estou idolatrando. Eu estou me tornando escravo daquilo. Eu estou fazendo aquele objeto está me controlando, me dominando. Estou colocando acima. Então, isso é idolatria. Idolatria é atribuir a qualquer objeto um louvor especial que ele não possui. Então, isso é idolatria. No caso que nós estamos falando aqui, no caso, por exemplo, atribuir louvor, adoração a uma imagem, por exemplo, de São Pedro, né? Pedro ou Maria. Quero deixar bem claro, por exemplo, que nós respeitamos. Um exemplo, as pessoas afirmam, a igreja evangélica critica Maria, mãe de Jesus. Critica, não vou dizer que alguém não critique, mas quem critica, Oliveira, é alguém desprovido totalmente de conhecimento. Alguém que não conhece a Bíblia, que vai criticar e falar mal. Por quê? Porque eu praticamente respeito e tenho um respeito muito grande por Maria, por entender que uma serva de Deus entre todas as mulheres, todas as jovens virgens, ela foi a escolhida por Deus. Entendeu? Ela foi escolhida. Então, Deus não escolheu qualquer um, ela foi a escolhida, a privilegiada. E por que Deus escolheu? Porque Deus encontrou o coração dela, que ela era a pessoa preparada, a pessoa certa, para que através dela trouxesse o Salvador ao mundo, o meio para introduzir o Filho de Deus ao mundo. Então, ela foi uma escolhida por Deus, ela dedicou a vida dela a Deus. Então, você acha que ela não tem o seu galardão? Ela tem o seu galardão, ela foi uma serva de Deus. Ela foi uma mulher de Deus, ninguém tira isso dela. Ninguém, o que fala, ou critique, ou apoie, não vai aumentar e nem diminuir o galardão dela, a posição dela no reino de Deus. Agora, o que nós não fazemos? Por exemplo, nós não a colocamos como mediadora. Nós não pedimos para ela ir até Deus. Nós não a transformamos em mediadora. Por quê? Porque na palavra está escrito que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só há um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, você pode ler no Evangelho de São João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Por exemplo, eu estou dando aí 3, 4 capítulos só no Evangelho de São João, que Jesus, tudo que Jesus falou assim, ó, sempre que você for orar, pede a Deus em meu nome. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, em nome de Jesus. Então, toda a nossa oração, o que nós fazemos é a Deus em nome de Jesus. Porque só Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que liga o homem com Deus, Jesus. Então, nós só temos um mediador entre Deus e nós, é Jesus Cristo. Ele que é o Salvador, Ele que veio para salvar. Ele que veio para salvar. Então nós respeitamos Maria como serva de Deus, como uma grande mulher de Deus, que tem o seu galardão, tem sua posição no reino de Deus.
que Deus dará, porque dedicou a sua vida a Deus, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo e etc. E outra coisa, por exemplo, Maria, de acordo com a Bíblia Sagrada, José e Maria, eles tiveram vários outros filhos, além de Jesus. Ela, até ter Jesus, virgem, foi gerado nela pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela não conhecia homem, ela não tinha tido relação nenhuma com José. Ela era virgem quando Deus a escolheu, quando Deus gerou no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, mas depois que Jesus nasce, José e Maria viveram como marido e mulher. E isso não tira o seu mérito, o seu galardão, a sua posição, não denigre isso em nenhum aspecto, nenhum milímetro. Isso não denigre a sua imagem, nem tira o seu galardão, nem a sua posição diante de Deus. Entendeu? Isso não diminui ela. O fato dela ter vivido uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, de obediência e serviço a Deus. Ela é uma serva de Deus, ela serviu. Eis aqui a tua serva. Entendeu? Imagine Maria, uma adolescente, ali ela era adolescente ainda, uma jovem, saindo da adolescência. Aí Deus manda um anjo entregar a mensagem para ela que ela foi a escolhida de Deus. Ela era noiva. Sabe o que acontecia com uma moça que estava noiva e aparecesse grávida? Imagine os riscos que ela correu. Imagine o quanto ela temia Deus e obedecia a Deus. Por isso que Deus, ela é a pessoa certa. Porque pela lei da época, Oliveira, ela poderia morrer apedrejada, acusada de ser, na época, uma qualquer. Diz assim, uma prostituta, ela traiu o namorado dela. José, imagina se José não fosse também um homem de Deus, se ele aceitaria. Entendeu? Mas ela correu todos esses riscos. Porque eu vou aparecer grávida, vou chegar para o meu namorado, meu noivo, e dizer assim, É do Espírito Santo. É do Espírito Santo. O que ele ia... Gente, humanamente falando aqui, logicamente, o cara ia falar, Espírito Santo, quem é esse cara? Porque nunca tinha acontecido nada disso na história até então. Aí foi Deus, mas Deus também mandou o anjo falar com José. Porque segundo a Bíblia, José, sendo um homem justo, ele não queria denegrir a imagem da noiva. Ele disse assim, eu não quero falar mal dela, denegrir ela, mas ele no coração dele disse, eu não posso aceitar, ela está grávida, não é de mim, eu respeitei ela, nunca toquei nela. E ele ia embora, ele ia embora por causa da vergonha, do vexame. O anjo foi e falou, José, o que está sendo gerado no ventre de Maria é o Messias. Vocês não estão esperando o Messias, o Salvador, a vinda do Filho de Deus? É Ele que está sendo gerado. Não temas em tomar Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. Então aí José, como servo de Deus, diz, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Então José respeitou Maria até Maria gerar. Depois que Maria gerou, ganhou, Jesus nasceu, José e Maria tiveram vida como marido e mulher normalmente. Isso biblicamente, isso a Bíblia prova. A Bíblia prova, tá? E teve filhos e filhas. Jesus tinha irmãos e irmãs, entendeu? Normalmente. Então é isso que nós cremos, porque é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia relata, o que Jesus relatou, Jesus mencionou a família dele, os irmãos. Não eram irmãos de fé, irmãos carnais, a mãe, os irmãos. Ele mesmo, o próprio Jesus mencionou. Então, esses princípios, Oliveira, essas questões que divergem, que nós anunciamos, que nós pregamos, que nós acreditamos, e que a Igreja Católica, ela acredita, ela defende, ela prega. Então, nós assim, a gente respeita, nunca critiquei, mas toda a vida, assim, são esses os princípios que eu creio, que eu defendo dentro da Palavra de Deus, que não são princípios que a Igreja Batista criou, mas são princípios bíblicos, sagrados, é a Palavra de Deus. Vamos para a caixa preta, pastor?
Vamos lá. O pastor recebeu as chaves assim que chegou. Tô com Vai medo abrir? dessa caixa preta. Pelas perguntas que você já me fez aqui. Você já me colocou numa situação Fica à vontade, o senhor é quem tão, abre. tão delicada aqui. Pastora Marildo Imagino que vem Barbosa pela Marques, mas fique à vontade em respondê-las ou não. O senhor sabe disso. Ah, ok. Isso pode pegar qualquer um dos dois envelopes na ordem que o senhor preferir, pastor. Não tem problema. No Pode abrir primeiro também. Ah, ok. Quando o assunto é caixa preta, eu prefiro nem tocar. Política. Mostra para aquela quebra lá, por gentileza. No assunto política, a Igreja Batista Nacional se envolveu na campanha de Aziel Bezerra. Quem apoiou Aziel Bezerra? Pastor Amarildo, ou melhor, Amarildo Cidadão ou a Igreja Batista Nacional? O Amarildo Cidadão. E vou dizer, até esclarecer por quê. Oliveira, eu sou da mesma cidade do Dr. Aziel. Nós somos da mesma cidade, no Paraná, Tuneiras do Oeste. Eu vim para Alta Floresta, creio que foi Deus que me trouxe, mas como que eu fiquei sabendo, conhecendo a cidade de Alta Floresta? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Porque eu não conhecia o Mato Grosso. Paranaense não sai dali, né? Uma cidadezinha pequena, pacata ali, enfim. E o Dr. Aziel recebeu um convite de vir trabalhar como médico aqui em 94. E ele veio para cá, e o irmão do Dr. Aziel, Marcos, é o meu melhor amigo. Então, somos amigos de muitos anos. O Aziel eu conhecia, não tinha tanta amizade, porque ele foi estudar, fazer medicina, fazer cursinho, medicina, muito cedo, especialização, que foram anos. Depois ele voltou, trabalhou um tempo em Tuneiras e lá em Cianorte, em seguida ele veio para Alta Floresta. Então aí a gente ficou sabendo, Alta Floresta, ele veio para cá, e foi através dele que a igreja aqui, quando começou a igreja, eu vim para cá, não foi eu que abri a Igreja Batista Nacional aqui, mas ela já existia, e quando precisou eles me convidaram para vir aqui, e foi através dele. Ou seja, o avô do Dr. Aziel, o finado João Bezerra, o irmão João Bezerra, foi quem me pagou todos os meus estudos, foi quem pagou para mim o seminário. 5 anos ele bancou, ele pagou. O doutor Aziel também me deu uma grande ajuda também. Então o senhor devia esse apoio a ele? Sim. O senhor considera dessa forma? Ele nunca cobrou, assim, jamais. Uma questão assim de consciência. Quando eu vim para cá, por exemplo, eu morei uns 3 meses dentro da casa do doutor Aziel. Logo que eu vim para cá, morei dentro da casa dele. Então conheço ele assim, há muitos anos, toda a família dele, caráter, pessoa, a vida dele com Deus. Então, devido a isso, devido a esse histórico do avô dele, pessoas que me abençoaram, que me ajudaram muito. Então, naquele momento ali, Oliveira, como que eu vi? Ele nunca me pediu. E se eu tivesse falado para ele, Aziel, ele ia dizer, Amarildo, por favor, não faz isso, porque de repente isso pode trazer algum prejuízo para a igreja. Então, eu acabei fazendo. O senhor se arrepende? Não, de ter feito por ele, eu tinha uma... Assim, mas de ter se envolvido na política, o senhor se arrepende? Eu não, assim, se eu não tivesse feito, e o doutor Aziel, no caso, a pessoa dele, porque eu não devo isso, na minha consciência, a ninguém mais, essa dívida de gratidão. Porque eu deveria a alguém da minha família, mas eu sei que nunca seriam candidatos, né? Nunca seriam... Não tem talento para política. Não nasceram para isso. Mas, tanto é que no dia da eleição, terminou a eleição, eu falei de púlpito na igreja, falei no dia, fizemos um culto de gratidão lá, eu falei na igreja, eu falei assim, irmãos, eu tinha essa dívida de gratidão, quero pedir perdão se alguém se ofendeu por eu ter vestido a camisa, etc. Mas isso eu fiz com o doutor Aziel, quero deixar bem claro, porque se tiver algum membro da igreja que tem interesse amanhã em ser candidato em alguma coisa, primeiro eu disse assim, eu quero deixar bem claro, assim, irmãos, que se algum dia, eu quero deixar claro aqui para vocês, se algum dia eu me candidatar a presidente, pelo menos a presidente de bairro, eu peço assim, ninguém, eu peço em nome de Jesus, não vote em mim. Quer dizer, o senhor falou que o senhor não se arrepende, mas o senhor também não vai fazer mais. Isso que eu deixei claro. Eu falei, irmãos, alguém pode pensar, o pastor fez isso na campanha do doutor Aziel, de repente amanhã ele pode fazer. Querer o mesmo apoio. Eu disse isso claro para a igreja, falei assim, irmãos, isso... Você acha que isso influenciou a igreja também a apoiar? O fato de ver o seu líder apoiando? Assim, depende do grau, influencia sim, mas um grau muito pequeno, viu Oliveira? Falar que não influencia é mentira, né?
Qualquer pessoa consciente, qualquer pessoa aí que entenda um pouquinho das coisas, sabe que influencia. Mas em que grau? Em que nível? O grau de influência foi pequeno, entendeu? Porque, na verdade, foi assim, por exemplo, as urnas, a votação prova assim que tipo assim, falando de parcela, vamos dizer assim, claro que a grande maioria, eu quero dizer assim para você que muitos não, a grande maioria, claro que votou assim, em peso no doutor Aziel, né? Votou em peso no doutor Aziel. Mas tem várias pessoas de lá que votaram na Lucimara Bruneto, pessoas lá, amigas, que votaram neles, inclusive, por exemplo, o Hélio e a Silvana. A Silvana é irmã da Lucimara, né? Eu conheço eles, assim, tanto o Ademir, a Lucimara, através do Hélio e da Silvana, antes do Ademir ser candidato a alguma coisa, antes que nem imaginava que um dia ele ia ser candidato, antes de ser candidato a prefeito, a prefeito, a deputado, eu conhecia eles. Então eles tinham uma amizade nossa lá dentro da igreja. O Hélio, que é o cunhado do Ademir, casado com a Silvana, irmã da Lucimara, foram membros da nossa igreja por 4, quase 5 anos, né? Hoje ele mora em Londrina, voltou para Londrina, mas eles participaram da igreja. E ele veio, trabalhou na campanha, ajudou, e eu, amigo dele, ele membro da nossa igreja, enfim. Então, conversei com eles essa questão, né, falei, Hélio, com tudo assim, você tem toda a liberdade, os membros da igreja estão aí, entendeu? Eu nunca fui assim, igreja, falar, irmãos, a igreja tem isso aí, não. A igreja tem que apoiar o doutor Aziel, isso aí nunca fiz, mesmo sendo ele lá de dentro, mesmo com essa dívida de gratidão, eu, cidadão Amarildo, fiz isso. Agora, o cidadão Amarildo tem como desvincular do pastor Amarildo, e pastor Amarildo tem como desvincular 100%, não tem nada a ver com a igreja? É mentira. Então, tem uma ligação, mas quando eu fiz isso, eu fiz o cidadão. Nunca cheguei na igreja e disse, irmãos, doutor Aziel é candidato, nós temos que votar nele, apoiar ele. Nunca fiz isso e jamais faria nesse nível. E o que eu fiz, no nível que eu fiz com o doutor Aziel, eu fiz que era uma dívida de gratidão. Eu inclusive, disse, doutor, no dia lá, e disse para a igreja, eu falei, irmão, inclusive, assim, se o doutor Aziel vir a reeleição, amanhã ou depois, etc., a minha dívida que eu tinha de gratidão, eu paguei, ela encerra aqui. Assim, eu não farei isso mais por ninguém. Eu nunca mais colocarei um adesivo de nenhum candidato no meu carro. Você pode ter certeza disso. Eu nunca irei gravar um programa de televisão a nenhum outro candidato. Mas fiz isso. E você pergunta, pastor, você se arrepende de ter feito o que você fez? Não. Se isso não tivesse acontecido, o Aziel fosse candidato amanhã de novo, pela pessoa dele, por conhecer ele e pela dívida de gratidão, de respeito, eu entendi perfeitamente que era o mínimo que eu podia fazer e eu estaria pagando, não que ele algum dia cobrou isso, que a família dele, etc., mas pelo histórico. O pai do doutor Aziel, o seu Moacir, depois do meu pai, a pessoa assim, que eu mais respeito, assim como, por quê? Porque em algum momento da minha vida, na juventude, entendeu? Inclusive, no momento de juventude, de escolha, casamento, etc. Ele é uma das pessoas que mais me orientou, que teve, que eu tenho certeza que me respeitava e me amava como filho, e foi a pessoa que sentou comigo e falou sério como meu pai faria comigo. E meu pai estava distante, e ele chegou e me aconselhou como um pai. E duro, e puxando a orelha, não foi? E falou assim, olha, é assim, assim, assim que as coisas funcionam. Então, e foi muito importante. Então eu tenho esse respeito muito grande, esse carinho muito grande por essa família. Eu queria que o senhor me respondesse, a gente ainda tem mais um envelope para tirar aí, mas de uma forma bem sucinta, se o senhor acredita na administração de Aziel Bezerra ainda, quais são as suas expectativas, e já aproveitar e colocar no bolo da resposta aí também outro assunto. O seu nome chegou a ser cogitado, pelo menos nos bastidores políticos, a assumir secretaria. Se isso viesse a acontecer, o senhor toparia assumir alguma secretaria na administração de Aziel Bezerra?
E o senhor, quais são as suas expectativas Então, com a deixa eu ir administração? respondendo de frente, de trás para frente. De trás para frente. Então, olha só, não existe nenhuma possibilidade. Foi feita essa proposta para o senhor? Não, diretamente não. Assim, nunca ninguém chegou em mim fazendo essa proposta. Houve assim, comentários nos bastidores, mas doutor Aziel nunca fez, até porque ele primeiro, não sei se eu serviria, mas também pelo fato de ele me conhece, ele sabe que jamais eu aceitaria. Então eu não nasci para isso, mesmo se envolvendo, mas a grande verdade é que, com toda a sinceridade no meu coração, eu não gosto da politicagem. Não que eu não gosto de política, a vida é uma política, a vida no bom sentido, a política no bom sentido. Mas estou colocando diante de Deus, eu não nasci para isso, eu não tenho estômago para isso. Eu brigo fácil, não sabe, nessas coisas. Eu não nasci, não sou, enfim, Deus deu essa missão para outros. Então, eu não aceitaria, porque, assim, hoje, como o seu caso, eu conheço, assim, um pouco da sua história, desde quando você começou na televisão e onde você chegou. Eu já um dia até te disse isso, assim, falando, te parabenizando, o nível que você chegou, a maneira como você apresenta. Não estou querendo aqui, você não precisa disso, nem eu preciso fazer. Mas eu vejo você, o teu perfil, a tua capacidade de apresentação, você tem condições de trabalhar em qualquer rede nacional de televisão, como apresentador, tranquilamente. Você tem do senhor, eu respeito bastante. E como você entrou, assim, a tua ascensão, o teu crescimento. O que eu entendo, assim, que você entendeu, como eu sei que você veio de Rondônia para cá para fazer engenharia, estudar, fazer a faculdade, né? E lá no terceiro, quarto ano de faculdade, você começou a se envolver com a televisão e você acho que descobriu o propósito da sua vida, que é o grande segredo da nossa vida. E como você perguntou, como você se tornou pastor, eu acho que foi eu nunca, assim, eu não sonhei com isso, nunca tinha sonhado mas eu descobri que o propósito da minha vida. E uma vez que eu descobri o propósito da minha vida, a minha maior preocupação, assim, cuidado, é nunca deixar. Tanto é quando eu fui fazer faculdade de administração de empresa, eu fiz para poder ajudar, para poder acrescentar. Mas nunca no meu coração eu fiz com um plano dizendo, esse é um plano B. Amanhã eu posso deixar o pastorado para mim trabalhar secularmente numa empresa ou em alguma outra área. Nunca, nunca no meu coração. Então qualquer coisa que eu fiz foi pensando em acrescentar. Então nunca, não foi feito para mim um convite oficial e eu também não aceitaria de forma alguma nenhum cargo político em nenhum momento. Como o senhor avalia a licitação dele? Quais são as suas expectativas? Como que eu avalio? Eu fiquei muito feliz porque eu fui, nos últimos dias agora, toda segunda-feira, eles pegam 3, 4 secretários para apresentar o que foi feito e planos para o ano que vem. E eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil pegar uma administração, principalmente no primeiro ano. O primeiro ano é muito difícil, por duas razões. A primeira é que no primeiro ano você pega, por exemplo, você vai começar a trabalhar projetos para alcançar recursos no outro ano. Porque para alcançar recursos fora, você tem que ter projetos. Sem projeto você não ganha uma bala. Você não consegue. De outro grupo, você pega, exatamente. Então, você está começando quase que do zero. Entendeu? Quase que do zero. Eu estou falando não no sentido que no zero, que não foi feito nada, não. Eu acho que a Marisaura fez uma grande administração. É a administração dele. Eu respeitei e respeito demais a administração anterior da Marisaura. Deixando bem claro aqui, sempre respeitei ela, sempre me dei muito bem com ela. E uma pessoa que eu admiro ela, principalmente como pessoa. Certo? Então, não é nesse sentido. Eu estou falando que ele ganhando politicamente lá fora, porque você vai ter que trabalhar todos os seus projetos, seu sistema de governo, elaborar e levar, apresentar, tanto estadual como a nível federal. Levar esses projetos para eles serem avaliados e aprovados para o próximo ano. Então,
tem toda essa dificuldade. Você entra ali tentando fazer uma administração com os recursos, apenas com os recursos local, com o que a prefeitura arrecada, que não é, diante da cidade, etc., que não é muita coisa, diante entendeu? Outro agravante, outra questão daí. Nesse momento, a administração, todo administrador, o caso, todo prefeito, é assim com os que passaram, foi assim com a Aziel, vai ser assim com todos que virem. Ele faz alianças, e alianças com vários outros partidos. E dentro dessa aliança, a mão dupla, existem acordos ali, eu vou te apoiar, mas eu também quero apoio. Eu não acho isso desonesto, eu acho que isso que é justo, é política, entendeu? É uma mão dupla, tem que favorecer os dois lados, desde que seja dentro da legalidade e da honestidade, certo? Desde que seja dentro da legalidade e da honestidade, deixando bem claro isso. Então, como há essa aliança, aí você tem que, vamos dizer assim, agregar nesse início todo mundo. Tem que ir agregando. E isso vai só sobrecarregando. Uma vez que os recursos, geralmente giram recursos daqui. Então já tem os concursados. E aí você vai trazer uma equipe para trabalhar com você, pessoas da sua confiança, pessoas que você conhece, etc. Você vai trabalhar e tem aqueles que te apoiaram, te ajudaram, que você precisa também ali ir ajustando. Tudo isso dificulta, tudo isso não é fácil, administrar isso. Mas diante de tudo, a tua pergunta é como você avalia? Diante do que eu vi de apresentação, do que foi feito por esses secretários, eu fiquei assim maravilhado. Eu acho que ele fez muitas coisas, diante das circunstâncias. Fez tudo. Você queria que ele tivesse feito mais? Com certeza, com certeza. Né? Sempre a gente vai querer mais e tem áreas assim, que ele deu prioridade e tem áreas que ficou assim, devendo, né, com certas deficiências, pelas condições, não que ele não quisesse fazer. Claro que todo prefeito quer fazer tudo, mas não dá conta, não consegue, por várias, N razões. Mas na minha avaliação, a minha avaliação em relação ao que ele fez, o que eu vi, o que já foi feito, é assim, eu parabenizo pelo que foi feito, diante das circunstâncias, das condições, do que ele enfrentou, do que, entendeu? Eu acredito que ele fez, assim, no meu ponto de vista, ele fez uma boa administração, diante das circunstâncias. Eu espero mais dele. E acredito que isso virá pela frente. Diante dos projetos que eu vi, os secretários apresentando para ele, para as pessoas que estavam ali, tinha várias pessoas ali, segmentos da sociedade, e foram feitas várias perguntas para eles. Eu acredito ainda assim numa grande administração, eu acredito muito na administração, que ele ainda vai ter condições de fazer muitas coisas que nós esperamos, que ele ficou devendo nesse ano, que ele vai poder fazer para a gente. Entendeu? Então são várias coisas. Ele fez muita coisa, mas ficou muita coisa por fazer, muita coisa também por fazer. Mas ainda tem muito tempo. Mas ele tem muito tempo para fazer. Eu acredito que ele vai fazer um grande governo, acredito mesmo, assim, tenho plena confiança, entendeu? Na capacidade dele. Porque as pessoas veem o jeito dele, aquele temperamento do Aziel, de ser uma pessoa do bem, da paz, tranquilo, mas por outro lado, o nível, a capacidade dele, a capacidade de administrar, de tocar as coisas, às vezes é diferente da minha característica, da sua, de outro, mas dentro do perfil dele, a característica dele, ele é um grande administrador, ele é um homem muito inteligente e, acima de tudo, um homem muito temente a Deus, que acredita em Deus, e eu cresci com a ajuda de Deus e a ajuda da sociedade, o apoio da sociedade, que graças a Deus a sociedade tem dado uma resposta para ele, tem apoiado ele, tem ajudado, ele vai conseguir fazer aquilo que ele sonha, que pretende e que a nossa cidade espera e merece. Vamos para o segundo envelope? Tem mais um ainda? Para a gente fechar o programa de hoje. E o último tema desta edição, e a gente também não pode deixar passar. Maçonaria. Qual a opinião do pastor Amarildo com relação à maçonaria? Olha só, Oliveira, você está fazendo assim, está torcendo mesmo aqui. Olha só, qual a posição à igreja?
a igreja em relação à maçonaria. A igreja, como eu disse para você, em relação a outras igrejas, a igreja evangélica, a igreja católica, ou qualquer outro segmento da sociedade, qualquer outra organização, entidade instituída na cidade. A maçonaria, eu respeito ela pelo trabalho social que ela desenvolve. Agora, mesmo ela não sendo uma religião, ela desenvolve algumas, dentro da estrutura, dela, como ela toca, como ela desenvolve, nas reuniões, nas participações, institucionalmente falando. existe sim um envolvimento religioso por trás, existem uma participação religiosa ali, não declarado igreja ou instituição. Por quê? Uma das coisas que é importante para a pessoa que ingressa à maçonaria, que é convidada a ingressar-se, é que ela, né, tem uma religião, né, Então, não existe uma barreira para participar por ser de uma igreja evangélica ou não. Isso não é barreira para uma pessoa fazer parte da maçonaria. Então, eles até preferem que essa pessoa tenha um compromisso com alguma religião, não importa qual, mas que tenha seja praticante de alguma religião. Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que nesse desenvolvimento dela, na prática, existe por trás uma prática religiosa, porque eles trabalham baseado também em cima de alguns princípios. A origem da maçonaria é em cima de alguns princípios bíblicos. Tá? A origem, o princípio da própria maçonaria é em cima de alguns princípios bíblicos. Né? Ela trabalha em cima de alguns princípios da Bíblia. Então, onde utiliza alguns princípios da palavra de Deus. Então, diante disso, a igreja, né, ela tem uma posição, né, e como eu sou parte da igreja e creio assim, em alguns princípios da palavra de Deus, chocam alguns princípios de que nós cremos, que nós pregamos, a fundo, ele se choca com alguns princípios. Nem tem familiar. Não, nunca fui. Mas tem informações. Tem informações. Por que eu tenho informações? Porque eu acompanhei, tem algumas pessoas que hoje são da igreja, que já participaram da maçonaria. E eu conheço pessoas, tenho amigos que foram até o grau 33 da maçonaria, que hoje são evangélicos, não são mais praticantes, né, não são mais atuantes dentro da maçonaria, pararam. Né? Há um ditado que uma vez maçônico, sempre maçom, mas eles abandonaram totalmente a participação e a prática. Mas existem evangélicos maçons, Existem. É possível? É possível. Por quê? É isso que eu disse para você. Dentro das igrejas evangélicas existem uma divergência de linha doutrinária. Então, eu não estou assim, não quero nem citar nome de denominação e nem criticar de forma alguma, certo? Mas existem, dentro das denominações evangélicas, existem linhas doutrinárias diferentes, pequenos pontos que nos divergem. Muitas coisas em comum, como eu já disse aqui, mas alguns pontos que nos divergem, entendeu? Como a Igreja Católica, nós temos muitas coisas em comum e alguns pontos que nos divergem. E dentro das igrejas evangélicas também. Então, tem algumas igrejas evangélicas que elas apoiam e não veem por esse lado espiritual. Eles olham para o lado humano, o lado social, né? Aquele lado excelente, que é um lado que a maçonaria presta de serviços às sociedades, etc. Às vezes até de uma forma... Eu quero até dizer para você que, de repente, até às vezes vem na minha mente, fala assim, algumas doações na igreja, de cimento, que nunca apareceu o nome. Pode até ser de cidadãos aqui, pessoas que participam da maçonaria, pode ter feito alguma doação lá na igreja.
Então, por quê? Porque a gente sabe que eles fazem trabalhos dessa natureza sem se aparecer. Então, é um trabalho social, um trabalho muito louvável, um trabalho muito bonito. Se o senhor soubesse que era de um maçom, o senhor receberia essa doação? Tranquilamente. Ali, ele estava fazendo uma doação, não é para o pastor Amarildo, para a igreja, está sendo uma doação de coração, honesta, entendeu? Honesta, doando que, até onde eu sei, desde que se eu soubesse que essa doação dele não fosse honesta, entendeu? Não fosse uma coisa legal, ilegal e etc, que ele conseguiu e queria passar para a igreja. Não aí, mas desde que eu soubesse que é uma coisa legal, honesta, sem problema nenhum, de qualquer pessoa, entendeu? Independente da religião, independente do credo ou de que segmento ele participa, entendeu? Então, nesse sentido, existe assim, as igrejas evangélicas divergem em alguns princípios. Então, tem algumas igrejas evangélicas que apoiam, que entendem dessa maneira, né? E apoiam, inclusive pastores dessas igrejas, denominações dessa linhagem que apoiam. Então, a Igreja Batista Nacional, né, a linhagem dela, a igreja, ela não concorda, porque alguns princípios que nós cremos, doutrinários e defendemos, choca com esses princípios. Então, o conhecimento que eu tenho eu já conversei com pessoas do grau 1, 2, 3, 14, 16, 29, 33. Já conversei com ele assim, sobre vários aspectos. Quer dizer para você que hoje não mora mais aqui, mora em Campo Grande, entendeu? Ele foi para a igreja, se tornou nome, pelo amor certo, de Deus, não, jamais. E um grande amigo. Tem um dito que diz que maçonaria saiu de lá, a situação fica complicada. A gente não quer. Claro, não, jamais mencionar nome. Mas esse assim, além de se tornou um grande amigo meu. E ele, assim, ó, eu recebi, assim, ele sempre, porque nós conversamos bastante, e ele conversou muito comigo, porque ele veio de uma denominação evangélica, que o avô dele era da maçonaria, o pai, e ele nasceu num berço evangélico, de uma denominação. O que ele te contou de dentro da maçonaria que mais te chocou? Esse, por exemplo, o que ele disse assim, ó, ele sempre foi uma pessoa de opinião própria. Então, ele foi isso até o 3º grau. Por quê? Porque quando ele estava, um tio dele, quando ele ia para o 3º grau, o tio dele falou assim, olha, fulano, você é o seguinte, daqui para frente, você vai participar de algumas reuniões que os iniciantes não podem participar, de certos níveis de reunião, e trata de outros assuntos. Então, ele falou assim, aqui tem alguns princípios que, por você ser muito dedicado à religião evangélica, você vai chocar com alguns princípios. Você vai chocar, então, eu sei que você é peitudo, você vai discutir, vai brigar, não vai aceitar. E ele falou assim, nem procurou saber o que era. E o tio dele também nem falou o que seria. Só falou assim, eu te conheço e sei que você vai bater de frente. Ele falou assim que, devido a isso, segundo ele não foi além na questão de desenvolvimento lá, de crescimento, de estudo lá dentro. Mas, em termos de participação, ele continuou sendo um participante ativo, mas foi só até ali, né? Foi até o 2º grau, não chegou nem a entrar no 3º. E ele parou por ali. Então, mas não me deu assim muitos detalhes. Mas o detalhe sempre que eu ouvi dessas pessoas, assim, foi simplesmente em alguns princípios assim de espiritual, religioso, que para a gente expor aqui acho que nem convém, e também levaria muito tempo para você basear biblicamente, pontuar. Só para finalizar esse assunto, a gente já fechar também o assunto. O senhor acredita que dentro da maçonaria acontecem rituais satânicos? Não. Essa aí, assim, acredito que essa colocação, esse comentário... É uma crença? É uma lenda, entendeu? É uma invenção. Que inventaram, principalmente há anos atrás, aí, na própria Inquisição.
na própria Inquisição, feito alguns comentários nesse sentido, porque a maçonaria, como as igrejas evangélicas também, foram perseguidas grandemente pela a época da Inquisição. Então, essa aí é uma crença que eu acredito ser totalmente falsa, essa questão de magia negra e sacrifício humano, etc. Eu acho que isso aí é 100% lenda, aquele negócio de bode, esse negócio. Isso aí Lenda. Sim, conversa, o meu ponto de vista, conversa para boi dormir. Nunca acreditei nisso. Imagino que isso aqui, assim, não tem, no meu ponto de vista, no que eu conheço, o que eu sei, assim, não existe 0, alguma coisa de verdade nisso, no que eu acredito. Pastor, nós teríamos muitos outros assuntos para tratar, inclusive eu sei de uma chácara que a igreja comprou, adquiriu há pouco tempo, e existe uma proposta para isso. Eu não vou me adiantar aqui, esse papel cabe à igreja, mas a gente está chegando ao fim do programa Abrindo o Jogo, e eu queria, assim como faço para todos os convidados, abrir um espaço para o senhor, se o senhor ficar à vontade para falar disso, fique à vontade, parabenizar a Igreja Batista Nacional pelo valor institucional que tem a cidade de Alta Floresta. O senhor, enquanto líder, leva o nosso abraço à Igreja Batista Nacional, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter abrido o jogo realmente. Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Em segundo lugar, quero te agradecer pelo honroso convite. Para mim é uma honra estar aqui, falar um pouco da nossa história e de algumas coisas que a gente acredita. Então, eu te agradeço de todo o coração. E minhas palavras aqui, primeiro eu gostaria assim, de deixar bem claro, diante dos assuntos que a gente tratou aqui, as perguntas que eu respondi, dizendo que sim, que eu amo e respeito todas as igrejas, religiões e todas as pessoas, independente das práticas, eu as amo e respeito. Todas as instituições, segmento, como mencionamos aqui, a maçonaria, dizer que eu tenho amigos maçom que eu respeito muito, pessoas maravilhosas, que eu tenho imenso respeito e admiro o trabalho social que prestam, mas como eu disse em relação às igrejas, em relação às pessoas, assim, que eu amo e respeito. Eu creio em alguns princípios, e nos princípios que eu creio, às vezes se chocam com alguns outros princípios praticados por essas pessoas ou vividos por essas instituições ou igrejas onde a gente choca. Então, mas são esses pontos, porém eu respeito, tenho um imenso respeito por todos. E gostaria de deixar aqui, aproveitando o espaço, dizendo que nós estamos entrando aí no mês de dezembro, mês de Natal, e desejar um Feliz Natal a todos Alta Florestense, e dizer assim para você: abra um espaço no teu coração para que Jesus possa nascer no teu coração, na tua vida, para que Ele possa fazer parte da tua vida. Abra um espaço na tua casa para Jesus nascer no seu lar, na sua família, e fazer parte da sua família. E lembre dele, não só no aniversário, dia 25 de dezembro, mas lembre dele todos os dias da tua vida. Agradeça a Ele por Ele ter vindo ao mundo e dado a vida por você, ter morrido para perdoar os teus pecados, os meus pecados, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Lembra dele todos os dias da tua vida e agradeça. Mas principalmente nesse mês de dezembro, que é o mês do aniversário de Jesus, o Natal, não esqueça de dar os parabéns, não esqueça de agradecê-lo, não esqueça de louvar o nome dele, que é digno de toda a honra, de toda a glória. E quero convidar vocês, no mês de dezembro, Oliveira, você está convidado, e quero aproveitar esse espaço maravilhoso aqui, acho que não teria outra oportunidade melhor. Fica à vontade. Convidar toda a população, né? Não cabe 1%, mas estou convidando a toda a população, porque eu sei que nem todos vão. Mas eu gostaria muito que você participasse conosco. Em dezembro, todos os domingos de dezembro, nós vamos fazer uma cantata. E nós estamos enfeitando a igreja lá, na semana que vem, vocês vão ver, a partir de 1º de dezembro, estamos enfeitando a igreja lá com luzes, o prédio, vai ficar bacana. E
e nós organizamos uma cantata de Natal, trazendo o que é o Natal, a importância, louvando esse momento tão glorioso, tão especial, que é a festa maior do cristão, é o Natal e a Páscoa. É o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, nós estamos fazendo uma cantata de Natal. Todos os domingos vai ter essa apresentação especial, com mais de 50 componentes, é um coral, instrumentos de sopro. É muito bonito, está sendo muito bem trabalhado pelo Ronaldo, né, que é um grande líder, uma bênção de Deus. Quero agradecer ao Ronaldo pelo trabalho que ele tem prestado. Eu gosto demais, eu gosto muito de instrumento de sopro, música sacra, e gosto muito, muito, muito desse estilo de música. E ele está fazendo um trabalho brilhante, e nós vamos oferecer isso ali para você, todos os domingos durante o mês de dezembro. Mês de dezembro vai ser especial de Natal, ok? Deus abençoe, obrigado Oliveira por essa rica oportunidade. Deus te abençoe mais, cada vez mais. Deus abençoe aqui a Vera e toda a equipe de vocês aqui da televisão, da TV Nativa. Muito bem, pastor, eu é que agradeço por ter aceito o nosso convite. E a você de casa, pela imensa audiência até aqui. O nosso programa chegou ao fim. Você já sabe, o cadeado será trancado e as chaves vão para as mãos do nosso próximo convidado a abrir o jogo. Um forte abraço e até lá.